Nós recebemos aqui nos estúdios o empresário, presidente da ACEOP, que é a Associação dos Empresários de Obras Públicas e Privadas do Estado de Sergipe, empresário Luciano Barreto. Doutor Luciano, muito prazer. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui nos estúdios do Balanço Geral. Bom dia para o senhor. Bom dia, Fábio. Em primeiro lugar, quero, em seu nome, cumprimentar todos os seus telespectadores e também parabenizá-lo pelo retorno ao jornalismo. Isso é muito bom para Sergipe, é muito bom para todos nós. Muito obrigado, doutor Luciano. Doutor Luciano, há uma informação de que somente no estado de Sergipe existem cerca de 1.000 obras públicas paralisadas. Esse dado realmente é verdade e isso ocorre em função de quê? Olha, esse dado foi repassado pela uma executiva do Ministério do Planejamento, quando aqui esteve no início do ano fazendo uma palestra para prefeitos recém-eleitos. Na minha avaliação, na nossa avaliação lá da associação, o número de obras paralisadas talvez seja até maior do que esse. Mais de 1.000. E só em Sergipe? Só no estado de Sergipe. São obras com recursos da União, geralmente emendas parlamentares, e que se submetem a regras de fiscalização dos órgãos de controle, tipo TCU e CGU, que, na nossa opinião, é um modelo que precisa ser rediscutido. Nós, da associação, somos totalmente favoráveis à fiscalização e ao controle. Mas desde quando esse sistema de controle permita que as obras tenham início, meio e fim? Porque pior do que, ou talvez tão grave quanto obras inacabadas, são obras que, uma vez reiniciadas, terão de ser demolidas. Exemplo de 3 agências do INSS, que o ministro Gabas, quando era ministro da Previdência, teve em Sergipe e anunciou que elas seriam retomadas e que talvez fosse necessária a sua demolição. Uma delas se me permite, é em Socorro, inclusive na entrada do município. Eu acompanhei bem esse caso e está lá completamente abandonado, prédio aberto, servindo para abrigo de pessoas que querem usar droga, enfim, tudo abandonado. São 3 ou 4 municípios. E tem um outro aspecto que o Brasil precisa fazer uma reflexão, que é a questão de qualidade e prazo de execução. Eu costumo, um exemplo vivo para todos nós sergipanos é a duplicação da BR-101. Qualquer país do mundo Começou, acho que no governo Fernando Henrique. Fernando Henrique, deve ter aí uns 30 anos. O governador Augusto Franco fez a Doutora de São Francisco, o Estado de Sergipe construiu a Doutora de São Francisco em 30 meses. A duplicação tem 20 anos. Então, essa questão de obras públicas no Brasil precisa ser discutida. Onde se busca, e a nossa luta lá, da associação, é o preço justo e que a obra possa ser concluída no prazo e com qualidade. Essa tem sido a nossa luta. Então, é um problema muito grave e que esse modelo de fiscalização e controle precisa ser melhorado para que, junto com as empresas e os gestores públicos, possa chegar a bom fim. É verdade que, às vezes, o governo gasta, por exemplo, em números hipotéticos, ele gasta R$10.000 para economizar 1.000? Não, o que está acontecendo não são parecidos, mas muito maiores. É porque, como eu lhe disse, esses problemas, na sua maioria, são de obras com recursos da União, que se submetem ao controle do TCU, ou CGU, etc. E existem tabelas de preços. Quer dizer, hoje no Brasil não se faz mais um orçamento de uma obra. Hoje se pega as quantidades dos projetistas e se coloca preços tabelados. Muitas vezes que não dizem respeito à realidade do local onde vai fazer a obra. Muitas vezes com custos indiretos, que são fixados por acórdãos do TCU e que não refletem o que acontece no estado ou no município que a obra vai ser realizada. Eu acho que todo esse controle é importante, tem de ser feito. Agora, é preciso que os órgãos de controle federais façam uma avaliação. Por que as obras não chegam ao final ou porque não tem qualidade? E eu costumo dizer, aquilo mais ou menos que você repetiu, que no Brasil se economiza 100 mil para gastar 10 milhões. Porque quando uma obra é paralisada, interrompida e reiniciada, os custos são muito maiores do que o que resultou aquela paralisação. Doutor Luciano Barreto, um problema que acontece também são pequenas empresas, empresas sem estrutura, que ganham determinadas obras, mergulham no preço da obra para ganhar a obra, e aí nesse modelo brasileiro o que vale é preço. Né? Se o gestor público contratar uma obra por um preço maior, vai ser acusado de superfaturamento, vai ser processado.
E aí ganha uma empresa que não tem estrutura, ela aí vai, começa a obra, abandona porque não tem estrutura para fazer e deixa lá a bagaceira feita. O que fazer para resolver isso? Olha, em primeiro lugar, são duas coisas importantes que têm sido propostas pela associação. Garantia. Você vê nos países mais evoluídos, os ditos países do primeiro mundo, a empresa faz a proposta e dá uma garantia. Sendo que nos Estados Unidos essa garantia do seguro Performance Bond chega a 100% do valor da obra. Então, passa a ter um terceiro agente, que é a seguradora, que acompanha, fiscaliza e cobra. Como no Brasil não tem essa cultura, a nossa proposta é fazer uma seguro-garantia de 30% do valor da obra. E, por outro lado, punição. Quer dizer, a empresa começa uma obra, não termina, às vezes no mesmo órgão, entra na outra obra, cujo resultado será o mesmo. Tem obras que a gente ouve das autoridades dizer, eu sei que essa empresa não vai fazer essa obra, mas nós não podemos fazer nada porque está na lei e está nas normas dos órgãos fiscalizadores. Tem um caso muito conhecido, uma empresa chamada MVC, uma empresa do Paraná, que numa licitação feita pelo FNDE ganhou 1.300 creches no Brasil todo. Inclusive algumas em Sergipe, eu sei desse caso, que 4 foram em Socorro. Das 1.300, eles concluíram 200. As outras 1.100 estão simplesmente abandonadas e, como é um modelo diferenciado, ninguém sabe o que fazer. Recentemente, o presidente do FNDE esteve aqui, eu perguntei ao vivo, ele disse que não sabe o que fazer. Então, o que fazer nessas situações? Olha, em primeiro lugar, essa questão das creches, o resultado já era previsto, era previsível, porque no governo Collor, isso é praticamente 20 anos atrás, tomou-se a mesma iniciativa, também com a empresa do Paraná, não sei se é a mesma, para construir penitenciárias no Brasil inteiro. E nenhuma foi concluída. O que precisa, essas obras pequenas e médias, é valorizar as empresas locais, fortalecer a atuação do município, que deve ter uma estrutura mínima que seja, para que essas obras possam ser executadas. Então, você vai fazer uma obra contrata uma obra em bloco, no Paraná. Chega no município, por exemplo, de Socorro, o terreno não está de acordo com aquilo que eles imaginaram, porque é impossível você fazer uma obra que se adapte simultaneamente a mais de 1.000 terrenos, no Brasil inteiro. Parece que a proposta inicial seria 5.000 creches. E isso também é o seguinte, gera menos emprego, porque se cada município faça as suas obras adaptadas às condições locais do município, fizesse a sua licitação e contratasse, as obras seriam mais baratas, seriam mais bem feitas e teriam uma geração maior de empregos que aproveitava a mão de obra do município ou do próprio Estado. Essas mudanças de legislação, doutor Luciano, dependem de lei federal, dependem da atuação do Congresso Nacional. Como é que tem sido a interlocução da CEOP com a bancada federal sergipana? A bancada tem dado apoio para que essas medidas possam acontecer? Tem. Inclusive, nós já tivemos a convite do deputado André Moura e do deputado Fábio Pittieri. Nós tivemos 2 vezes na comissão que discute a reforma da lei de licitações. Em seguida, tivemos uma reunião no Senado, com o apoio dos senadores sergipanos, na Comissão do Desenvolvimento Econômico. Tivemos também uma reunião na Comissão do Desenvolvimento da Câmara, convidado pelo deputado Laércio. Então, a bancada local tem entendido. Só que essas mudanças no país são muito lentas, até porque, quando se fala em mudar a lei de licitações, existe talvez da parte da mídia, da própria população, a desinformação de que o que se pretende é que não haja o controle. Pelo contrário, o que nós queremos é que o controle ajude a que a obra seja feita com qualidade, dentro do prazo e com preço justo. Porque não adianta, eu recentemente, numa grande obra em Aracaju, eu ouvi de pessoas ligadas aos órgãos executores dizer, eu sei que essa empresa não vai concluir. Mas se eu não contratar aquilo que você falou, se eu não contratar com essa empresa, eu posso ser penalizado. Inclusive, eu sempre coloco que os orçamentos hoje dos órgãos, e da prefeitura você sentiu isso, ele praticamente vem de cima para baixo, é tudo tabelado. Então, o que acontece é o seguinte, quando você aplica os índices das tabelas, você chega ao máximo, é o teto estabelecido. Então, num país onde o máximo é o mínimo,
Como é que uma empresa pode dar 20%, 30% de desconto? Então é óbvio que ela não vai concluir. Que ela não vai concluir. Não tem outra conclusão. Doutor Luciano, o senhor como um empresário, um homem antenado com a política local e nacional, como é que o senhor está, com a avaliação que o senhor faz do momento político do Brasil? A economia, o senhor tem esperança que ela se recupere? Qual é a avaliação do senhor? Olha, Fábio, eu tenho a experiência de crises que vivi como empresário desde 1968. A Construtora Sérgio completou esse ano 49 anos de sua fundação. As crises vão e voltam. Certamente, quando nós estamos dentro de uma crise, para todos nós, cidadãos, empresários, políticos, aquela é a maior crise da história. Mas eu sempre digo que a gente tem que estar preparado para a próxima, que certamente será maior. Ou porque nós esquecemos, ou porque outros fatores contribuem para isso. Mas, para minha surpresa, eu avalio que essa crise, que é muito profunda, porque ao mesmo tempo nós temos uma crise grave política e econômica ao mesmo tempo, é uma crise menor do que todos nós esperávamos. E a consequência dela, o país tem suportado de forma melhor do que em crises anteriores, onde não havia combinação política e econômica. O que você vê, isso para mim é motivo de otimismo, uma inflação hoje abaixo da meta. Há um ano e pouco atrás, nós tínhamos uma inflação de quase 11% ao ano. Hoje nós já temos a inflação de quase menos de 4%, que a meta é 4,5%, os juros caindo, quer dizer, nós chegamos a ter juros de 14% ao ano. Estamos com juros de 10,25%. A atividade econômica começa a se movimentar e não tenha dúvida, eu tenho conversado isso com meus amigos, pessoas da bancada, políticos. Você tem um tripé que para o Nordeste é fundamental, mas para o Brasil é muito importante, que é Construção Civil, Turismo e Agricultura. São altamente geradoras de emprego, se movimentam rapidamente, porque eu sugeri um dia dessa reunião em Brasília que o governo lançasse um grande programa de habitação, de 1 milhão de casas. Sergipe abriu propostas para a contratação de projetos na faixa 1, que é a faixa... Que é a Casa Popular. Casa Popular. 300 e tantas propostas foram apresentadas por várias empresas, pequenas, médias e grandes. Você vê a capacidade do empresário sergipano, isso se estende todo ele, se mobilizar rapidamente. E isso vai, cada obra dessa, o maior gerador de emprego do país é a construção civil, né? Junto com a agricultura e o turismo. Então, a construção civil, a vantagem é que você gera esse emprego rapidamente. Todo o material, tudo que compõe uma obra vem de mão de obra local. É a brita, é a areia, é o cimento. Então, um programa de 1 milhão de casas para 3 anos, isso poderia gerar de 4 a 5 milhões de empregos. Então, tem de ser via construção civil, a agricultura, de qualquer forma, no Centro-Oeste já está bem evoluída, mas turismo, você está numa parte importantíssima hoje para o estado de Sergipe, a soma desses três vão gerar emprego que fazem girar a roda da economia. Eu estou otimista. Sergipe, o senhor tem esse mesmo otimismo em relação ao estado de Sergipe? O Sergipe, o governo do estado, tem feito um volume muito grande de obras com recursos que foram obtidos do financiamento do Proinvest, Sergipe Cidade, Sergipe Infraestrutura. E as obras do estado, elas têm a possibilidade, porque os controles são locais, de, embora sem abrir mão de nenhuma das regras, de ser mais fácil as demandas serem resolvidas. Porque você está fazendo uma obra com recurso federal, chega uma fiscalização, uma auditoria, e faz o relatório, vai para Brasília, manda, paralisa a obra e tal, você não tem interlocução. Não sabe nem com quem falar, com quem procurar. Procurar e tal. Você chegando nos órgãos estaduais, o Tribunal de Contas tem uma atuação muito importante, você tem a interlocução, se defende, corrige, porque o importante, na minha opinião, tem 49 anos fazendo obras, é que as divergências possam ser resolvidas rapidamente, porque a obra não pode esperar. E qualquer demora repercute no custo e na qualidade. Sobretudo no custo e na qualidade também. Doutor Luciano, o neto do senhor será candidato a deputado federal? Sim, ele será candidato a deputado federal. Nós estamos apenas aguardando, ele está aguardando a definição das regras. Ele se filiou a um partido político PP. no ano passado, o PP, e ele tem entusiasmo,
Ele, embora ele hoje esteja muito envolvido, me ajudando lá na construtora e nas nossas atividades, ele se filiou e pretende ser candidato. Vou avaliar as regras, se não puder ser dessa vez, sai em outra, mas ele... Mas o senhor acha que o PP vai estar com o grupo de Jacques ou com o grupo de oposição? Eu não sei. Se dependesse da minha vontade, ele estaria do grupo de Jacques. Mas o comando do PP é de Venâncio, eu tenho o maior respeito pela atuação dele. Para nós finalizarmos, nós falamos de obra pública, falamos de crise no país, falamos um pouquinho de política de Sergipe e o ramo da construção civil na área privada. Esse ramo também, o senhor sente que existe uma crise, está reaquecendo, enfim, não, aqui no Estado, qual é a situação? Reaquecendo. Nós estamos hoje, o Estado de Sergipe está iniciando uma grande obra, que é a termoelétrica, que na primeira etapa é a maior da América do Sul, né? Tem algumas empresas se instalando em Sergipe, você já começa a ver uma movimentação. Domingo eu estive visitando um belíssimo shopping em Itabaiana, Lagarto também constrói, tudo isso são obras privadas, que independente de quem as faça, ela tem um efeito muito grande. Construção de apartamentos, de prédios. De prédios, eu acho que começou a retomar nas faixas em que é maior incentivo. Tipo Minha Casa Minha Vida, tanto na faixa 1,5, 2 e 3. Nós esperamos que, com essa necessidade que o país tem de reativar a economia, o governo vai criar mecanismos que ajudem também nas outras faixas de renda. É verdade que tem muitos apartamentos que foram construídos e estão os empresários não estão conseguindo vender? Não, isso é no Brasil todo. No país inteiro? No país inteiro. Já teve uma situação pior. Quer dizer, nós estamos numa reversão de curva. A demanda começou a deixar de cair e já mostra sinais de que está subindo. E o que é que vai existir? Uma recuperação nos preços. Então, nessa crise, houve uma queda razoável nos preços, os preços começaram a ficar convidativos para os clientes, eles começaram a procurar para comprar, alguns compraram, outros esperaram, outros que estão esperando que o preço caia mais, talvez se arrependam lá adiante, porque a tendência dos preços... A tendência não é cair mais, a tendência agora é de recuperação. Ou seja, a curva de queda já chegou no ponto mais alto. Já chegou, já temos sinais dessa recuperação e foi um sucesso o feirão da Caixa. Parece que teve mais de 500 propostas que estão sendo analisadas por todas as empresas que participaram. Porque, diga-se de passagem, Fábio, você conhece bem a história do mercado imobiliário de Sergipe. Sergipe tem uma das estruturas de empresas melhor do Nordeste, talvez a mais sólida do Nordeste. São empresas pequenas, médias e grandes, que na área de incorporações, na área imobiliária, eles conseguem entregar as obras no prazo e com qualidade. Então, é como eu sempre digo, tem empresas, exemplo da CEL, que quando lança o empreendimento, anuncia a data, a hora de entrega. Porque no serviço público não pode fazer a mesma coisa? E cumpre, né? E cumpre o prazo. O que o senhor defende é que no serviço público seja assim também. Seja também. O que é que falta? Planejamento. Então, nós temos que discutir muito isso, questão de preço. Não adianta querer comprar um Gol e receber uma Mercedes. Então, tem que se buscar a melhor qualidade pelo preço mais justo. Doutor Luciano, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios do Balanço Geral. Um bom dia para o senhor. Obrigado e sucesso e parabéns pelo seu retorno mais uma vez. Ok, obrigado. Eu estava aqui pensando, depois da entrevista do doutor Luciano, de uma coisa que ele disse que merece uma reflexão. O então governador, e indiscutivelmente, um dos maiores governadores que esse estado já teve, se não o maior, doutor Augusto Franco, construiu a adutora do São Francisco, que traz água de Propriá até a Grande Aracaju para abastecer as nossas casas com água. Ele construiu a adutora em 30 meses. 30 meses dá o quê? 30 meses dá menos de 3 anos. 2 anos e meio. Ele construiu a adutora. Para duplicar a adutora, ou seja, para construir outra, porque essa, ao longo do tempo, já há necessidade de mais água. Para duplicar a adutora, se gastou 20 anos. 20. O que foi construído em 2 anos e meio para duplicar 20 anos. BR-101 foi iniciada no governo Fernando Henrique Cardoso e até hoje não foi concluída. Então, evidentemente que não está certo, que está tudo errado
tem que passar a borracha em tudo e mudar esse sistema de obras públicas no Brasil. É isso que defende a CEOP e que nós defendemos também.